Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula, que é a aula mais importante das minhas mentorias. É a aula de Business Model Canvas. O que é isso? Como funciona? Para que serve? A gente vai falar sobre tudo isso. Mas, antes de mais nada, eu preciso que você se conecte comigo. Se você não me segue no Instagram ainda, olha só, você está perdendo uma oportunidade gigante, porque lá eu compartilho um monte de conhecimento sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre vendas, sobre marketing, sobre muitas coisas. Então, não perca a oportunidade. Aponta sua câmera para cá, se conecta comigo lá no Instagram. Eu também abro algumas caixinhas de pergunta para você tirar as dúvidas ao longo da semana. E lá é o momento e o lugar para a gente se interagir de uma maneira legal, tá bom? Então, espero você me seguir. Legal? Vamos falar sobre Business Model Canvas. Olha só, eu fiz administração, sou formado em administração. E lá, quando eu me formei, tinha que fazer um plano de negócios. Para abrir qualquer negócio, você tinha que fazer um plano de negócio gigante, validar todas as premissas que você tinha julgado naquele negócio, tinha toda uma burocracia que era necessária, e ainda é, para você começar um negócio com muita estrutura. Só que você perdia tempo demais nisso. E aí foi inventada essa ferramenta chamada Business Model Canvas. Na verdade, o que ela é? É uma maneira de você organizar o seu negócio em algumas caixinhas que você consegue escrever, e são caixinhas pequenas de propósito para caber em uma folha de papel. E você faz, essa caixinha, ela te provoca a pensar numa estrutura da tua empresa. E depois você consegue escrever e colocar tudo isso em uma única folha de papel. Você consegue ter um panorama geral da tua empresa. É claro que ela não tem a profundidade, nem é o objetivo, uma profundidade de um plano de negócios, de um business plan bem detalhado, mas não é. A ideia é você ter um pontapé inicial, ter uma forma de você pensar o seu negócio e já sair estruturado para começar, de fato, pesquisar melhor o seu plano de negócio e, principalmente, validar a sua ideia. Esse modelo é um modelo que o Sebrae ele disponibiliza, então está gratuito, você pode pegar o mesmo modelo que eu estou usando aqui. Eu só vou detalhar ele ponto a ponto para você nessa nossa apresentação, tá bom? Diferente de algumas outras metodologias, eu acabo sempre começando pelo o quê. O que significa isso? Aqui é o momento em que você define o que qual vai ser o presente que você vai entregar, o valor do produto ou serviço para o seu cliente. Mas aí você me pergunta, como assim? De que maneira que eu estou valor? Então vamos lá. O que é valor? É a razão ou motivo pela qual as pessoas vão comprar os seus produtos, seus serviços. Então, você precisa pensar o seguinte, se está atendendo a uma necessidade, resolvendo um problema ou melhorando alguma situação. E aqui tem uma tabelinha, que também é disponibilizada pelo Sebrae, tá? Só para te exemplificar. Tipo de proposta de valor. Uma proposta de valor de novidade, ou seja, o seu negócio ele nasce para ser uma coisa com novidade. Uma definição. Busca satisfazer um conjunto totalmente novo de necessidade que os clientes anteriormente não percebiam, ou seja, você está agregando valor, mostrando uma novidade, agregando valor através dessa novidade. E aí, um exemplo, iPad, iPhone, né, o iPod, eles trouxeram uma novidade, deram um conjunto totalmente novo para coisas que já existiam. A música já existia, o Walkman já existia, só que nesse formato, da forma, foi criado, era uma inovação. Então, um tipo de proposta de valor é novidade. O segundo, performance. Tem mais, mas aqui serve para você exemplificar, só para refrescar a sua memória. Performance. Então, é melhoria de desempenho de algum produto. Aqui ele dá um exemplo de uma entrega de pizza em 30 minutos. Então, tem muitos negócios que nascem para melhorar a performance, que um está performando de um certo jeito, você tem um outro que vai performar de outro jeito. E quando a gente está falando de performance, vamos imaginar performance de atendimento, performance de vendas, de agilidade de entrega. Então, você tem vários itens que você pode entender que é performance no negócio. Não só a entrega, mas você pode olhar produtos concorrentes, olhar o mercado e falar, poxa, mas esse mercado ele faz desse jeito. Só que ele dá um certo resultado. Eu já faço de outro jeito. Eu tenho um resultado melhor. Em X e Y pontos eu tenho um resultado melhor.
E aí você consegue criar um produto, criar uma empresa com base nessa novidade de performance, nesse ganho de performance. Outro tipo de proposta de valor, customização. Como assim? É uma adaptação dos produtos e serviços para necessidades específicas dos clientes individuais ou em segmentos. E aqui ele dá um exemplo. 21 Diamonds, joia de lojas exclusivas, joias exclusivas. O que significa isso? Você pode ir para uma linha de desenvolvimento de negócios focada na customização. É para aquele nicho, é para aquele público, é para aquele tipo de pessoa, para aquele problema específico. Dessa forma, você começa a criar o seu próprio oceano. Como já é dito na estratégia do Oceano Azul, você consegue criar o seu próprio oceano totalmente novo, sair da concorrência, sair da briga por preço, porque você coloca algo customizado, atendendo uma necessidade nichada. Por isso, então, tá sendo feito esse diagrama. Então, esse é o bloquinho de o quê? Então, quando você for começar o diagrama, ou seja, quando você for começar o seu Business Model Canvas, comece pelo quê? E aí, você começa a ter uma noção, tá? O que eu vou entregar de valor? Qual é o valor que eu vou entregar? Qual é o produto ou serviço que eu quero desenvolver? Depois, você olha aquele presentinho. Lembra que esse presentinho aqui, ó, esse o que é um presente, certo? Olha aquele presente. Esse aqui é um outro diagrama. Ele está dentro do Business Model Canvas, mas ele é um diagrama que ele detalha um pouco melhor esse negócio, que é o Canvas Proposta de Valor. É um outro diagrama, mas olha só, ele pega aquele presentinho e ele te dá algumas áreas para você trabalhar. As áreas dores, começa pelas dores, ou seja, como que eu vou saber que produto ou serviço eu vou entregar? Eu começo a olhar a dor. Que dor eu resolvo? Que problema eu quero propor a resolver? A minha empresa se propõe a resolver que problema? Olha quais são as dores do teu cliente. Desse lado onde está o rostinho, é o cliente. Onde está o presente, é você, a sua empresa, seu negócio, seu serviço. O cliente, ele tem dor. Para cada dor, você oferece um analgésico. Você tem um analgésico através das soluções que você vai desenvolver. Depois, para cada ganho, ou seja, ele vê uma dor, você mostra para ele um analgésico, ele já imagina o quê? O ganho. O que ele vai ter? O que ele vai ganhar? Qual é o benefício dele? Para isso, tem alguns criadores de ganhos, que eu vou explicar ponto a ponto aqui. Para que ele consiga chegar até você, ele precisa fazer algumas coisas. Quais são as tarefas dele? E aí ele acessa os seus produtos e serviços. É dessa forma que a gente vai montando esse quebra-cabeça do Canvas Proposta de Valor. Tem um modelo também, que está até aqui a fonte aí embaixo, e que ele dá alguns exemplos sobre cada um dos itens. Só que é claro que está bem difícil de você ver. Então eu gosto de dar um zoom nessa área aqui, principalmente a área das dores, para você exemplificar na sua mente de que maneira que você encontra uma dor de cliente. Olha só, o que o cliente acha custoso? Então, leva muito tempo, custa muito dinheiro, requer esforço. Então, vamos lá. Descreva as emoções negativas, custos não desejados, situações e riscos que o seu cliente experimenta ou poderia experimentar antes, durante e depois de ter a tarefa realizada. Ou seja, ele faz alguma coisa. Eu decidi comprar um sapato, mas aonde eu vou? Eu vou lá no centro da cidade. Ai, puxa, mas o centro da cidade tem muita gente. Eu demoro muito tempo, eu não tenho atendimento devido, eu quero outras coisas. Então, ele acha isso custoso? Tem gente que não acha. O seu cliente está achando isso custoso? O que faz o cliente se sentir mal? Ou seja, tem algumas tarefas, alguns lugares que o seu cliente não se sente bem. Frustração, aborrecimento, coisas que vão dar dor de cabeça. Ou seja, será que esse processo não pode ser melhor? Será que eu não consigo oferecer um atendimento diferenciado, uma segurança diferenciada, uma agilidade? Depende do que você vai oferecer para ele. Como as soluções atuais estão atendendo o cliente? Você não precisa fazer todas essas perguntas para todos os negócios, tá? Essas perguntas, elas servem, por exemplo, para você conseguir elaborar o teu negócio.
Lembra que a gente está ainda desenvolvendo o quê do Canvas. O quê, certo? Isso daqui serve para você entender o que você vai desenvolver. Vamos lá. Quais são as principais dificuldades e desafios que os seus clientes encontram? Entender como as coisas funcionam, ou seja, tem coisa que é complicada, de verdade. Dificuldade de conseguir realizar coisas. Resistência. Quando você vai trocar de software, por exemplo, na sua empresa, tem muita coisa a ser realizada, muita tarefa que o seu cliente tem que realizar para ele primeiro entender que aquele software é bom e depois, quando ele compra, como que ele coloca aquilo para dentro? Como que ele consegue usar? Tem lugares em que mesmo o manual é difícil ele entender o manual. Então, quais são as principais dificuldades? Quais as consequências sociais negativas que o seu cliente encontra ou teme por encontrar? Então, humilhação, poder, confiança ou status. Veja que tem muitos negócios que ele nasce por causa disso. Existem algumas consequências negativas que o seu cliente ele teme. Ele teme por segurança, ele teme por preconceito, ele teme por não ser socialmente aceito de alguma forma. Então, como que o seu negócio pode servir? Você já percebeu que tem muitos lugares agora que são pet lovers, ou seja, ele tem espaço aberto para que você possa levar o seu pet. Isso nasce de uma necessidade dessa. Muitas pessoas queriam sair com seus pets, queriam almoçar em algum lugar, mas ela queria levar o cachorrinho, o gatinho, e aí? Não podia levar. Dessa forma, você começa a ter lugares em que tem espaço pet friendly, ou seja, eles têm ali muitos os espaços disponíveis e está claro para todo mundo que você pode ir com o seu pet lá. Ele não sente um preconceito de chegar com o cachorro e o pessoal ficar com medo, com nojo. Então, ele já está num ambiente seguro. Quais são os riscos que o cliente teme? Ou seja, é um risco financeiro, risco social. Ah, eu vou comprar uma casa, tem um risco financeiro, pode dar errado. Ah, eu vou investir meu dinheiro, pode dar errado. Então, quais são os riscos que o seu cliente teme? Erros comuns que o seu cliente faz. Às vezes tem coisa que ele não sabe usar. Ele usa de forma errada. Mas você consegue desenvolver um produto que esse erro de utilização não vai acontecer com ele. Ele vai conseguir usar 100% daquele produto. E as barreiras que o cliente enfrenta para adotar a solução. Ou seja, às vezes o custo inicial é muito caro e você consegue desenvolver uma solução que fica mais barato. Curva de aprendizado. Então, às vezes, tem coisas que é difícil aprender. É difícil. Mas você consegue fazer uma solução que mostra e acaba sendo mais fácil de desenvolver. Essa curva de aprendizado reduz muito. Resistência à mudança. Aí entra um caso de software também. Se você vai trocar um modelo de gestão, muitas empresas vão resistir. Tem muita resistência. E o que você pode fazer para desenvolver um produto que que minimize essa resistência? Entendeu? Então, olha só. Aqui eu tirei uma parte desse Canvas proposta de valor e aí eu dei um zoom para você entender um pouco melhor. Agora, a gente saiu das dores. Vamos para aliviam as dores, ou seja, os remédios que você vai oferecer para o cliente para ele conseguir entender que a dor dele vai ser suprida, vai ser melhorada. Primeiro, lembra que a primeira dor falava sobre os medos que ele tinha? Então aqui, os alívios de dor são perguntas que vão fazer você pensar. A sua solução produz economia? Olha só. Descreva como seus produtos e serviços aliviam as dores dos clientes, como eles eliminam ou reduzem as emoções negativas, os custos, situações indesejáveis. Você percebe que ele está fazendo um contraponto de tudo aquilo que a gente viu nas dores. Então, vamos lá. Produz economia? Em termos de tempo, dinheiro, esforço, ou seja, performance, de alguma forma, produz algum tipo de economia? Faz o seu cliente se sentir melhor? Elimina a frustração, aborrecimento. Lembra que tinha isso do outro lado? É exatamente isso que a gente está falando. Você pensar na dor e automaticamente também pensar nos alívios. Melhora as suas soluções de baixo desempenho. Tem produtos que têm baixo desempenho, mas você consegue com um desempenho melhor. Coloca um fim nas dificuldades e desafios que o cliente encontra, ou seja, facilita as coisas para ele, ajuda no dia a dia, elimina algum tipo de resistência. Elimina consequências sociais negativas que o cliente encontra. Aí você pode ter
um espaço adaptado ao público que você deseja. Eu posso ter um ambiente online com linguajar que esse público deseja também, que ele consegue entender. Elimina os riscos que os seus clientes temem, financeiro, social. Lembra que tinha isso do outro lado? Tinha um risco que ele temia? Então, o que você pode fazer para eliminar esse risco? Ajude os seus clientes a dormir melhor à noite. E aqui a gente não está falando de colchão, né? A gente está falando também, pode ser colchão, mas a gente está falando sobre o pensamento dele, o sono, na qualidade do sono, da vida, de que maneira? Contribuindo com grandes questões, diminuindo preocupações, eliminando preocupações. O que são grandes questões? Ele se preocupa, por exemplo, com a natureza. São grandes questões. Não está na nossa mão, está na mão de um monte de gente, está na mão de nós um pedacinho. Mas se o seu produto puder ajudar, ele se sente contribuindo, ajuda ele a dormir mais, dormir melhor. Ou seja, ele vai sentir que ele está contribuindo com a sociedade. Limitar ou erradicar erros comuns que os seus clientes fazem. Lembra? Os erros de utilização. Aqui a gente está falando da mesma coisa. Livrar-se de barreiras que estão impedindo o seu cliente de adotar soluções. Então, custos iniciais, menores ou ausência de investimento, curva de aprendizado menor. Se você consegue, por exemplo, hoje abrir uma conta no banco rapidamente, será que não teve uma curva de aprendizado, uma frustração que foi tirada, uma agilidade, um ganho de performance? O que vocês acham que esses bancos online, esses bancos digitais, o que vocês acham que eles fizeram? Eles fizeram exatamente isso aqui, que você está vendo agora. Então, esse é o Canvas Proposta de Valor, e a gente está ainda definindo o quê. Eu vou falar das outras partes do Canvas Proposta de Valor, que esse é o objetivo. Se você quiser esse diagrama aqui, entre em contato comigo através do meu Instagram, ou através do link que vai estar por aqui por baixo, e aí você pode pegar isso daqui. Isso daí é um diagrama que está aberto para você na internet, mas eu posso te encaminhar. Me chama e eu encaminho para você, tá bom? Depois que a gente já tem a proposta de valor definida, agora eu vou definir para quem. Ou seja, eu olhei aqui, eu fiz a minha proposta de valor, já consegui definir a minha proposta de valor. Agora, eu preciso definir para quem que eu vou vender. Quem é esse cliente? De que maneira? Então, a gente vai para essas 3 caixinhas aqui, que são verdes. De que maneira que a gente consegue, por onde a gente começa? Primeiro, os segmentos de clientes. Aqui, você vai definir para que tipo de cliente que você vai atender, que tipo de cliente que você vai oferecer, os seus produtos, os seus serviços. Lembra do remédio, lembra das dores. Então, agora a gente vai entender quem são essas pessoas. É claro que você, quando pensou na dor, você pensou num tipo de pessoa, você pensou num tipo de mercado. Quando você pensou numa solução, você também pensou num tipo de mercado. Agora a gente precisa entender que segmento, qual é a especificidade que esse segmento oferece que você vai atender. Olha aqui, alguns exemplos de segmentos, tá? Pessoas que moram num raio de até 3 quilômetros da loja, ou seja, você está ali geolocalizado, você está num lugar em que você vai atender as pessoas naquele entorno. Tem uma questão de vizinhança, tem uma questão de proximidade, de conhecer, então você sabe o linguajar, as dificuldades, você conhece aquele pessoal. Outro exemplo, mulheres executivas que trabalham no centro da cidade. O que significa isso? Você sabe quem elas são, o que elas gostam, quais os anseios, as dores, os problemas. Homens jovens que praticam esportes radicais. Imagina que você vai oferecer um produto focado no esporte, na recuperação, na performance. Então, você consegue oferecer com base nesse segmento que você deseja atender. Mas aí você pergunta, como que eu vou definir um segmento para mim? De que maneira que esse segmento eu sei que ele é bom para mim ou não? Primeiro você tem que saber se você conhece esse segmento de alguma forma, porque senão você vai cair totalmente de paraquedas numa situação, não sabe as dores, não pesquisou, não entrou a fundo. Primeiro ponto, você conhece? Segundo ponto, você tem familiaridade? Você fica à vontade fazendo isso? Se você não sabe como você identifica se está à vontade ou não, tem uma aula de Canvas que eu gravei, uma aula de Ikigai que eu gravei, que você pode consultar e saber se você vai ficar mais à vontade com isso. Agora, então, primeira coisa, verifica, você sabe. Segundo, você tem familiaridade com o tema, você fica à vontade de falar sobre isso? Porque veja uma coisa,
Se eu vou vender alguma coisa para alguém, eu tenho que primeiro ter empatia com aquela pessoa, ter passado por aquilo, ter entendido aquela situação. Aquilo fica tão natural que você consegue falar com muita tranquilidade, com naturalidade, passa confiança. Quanto mais você conhecer do segmento, mais confiança você vai passar. E é por isso que você, na hora de entender um segmento, você precisa saber, bom, é algo que eu já entendo, eu já passei, já vivi, posso transformar a vida do meu cliente, ou pelo menos ajudar com base na minha experiência? Casais que gostam de levar os seus filhos para comer em restaurantes. Entenda? Você vai saber das dificuldades que é. Quem tem filho sabe a dificuldade que é você sair para comer com filhos pequenos em lugares, dependendo do lugar que não tem adaptação para isso. Classe média alta que usa os produtos de luxo. Empresários que precisam divulgar suas empresas. Adolescentes que gostam de andar na moda. Executivos que comem fora de casa. Pessoas que moram sozinhas e levam lanches para suas casas. Cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, e aí consegue os seus analgésicos. Entenda que, com base nisso, você consegue escrevendo. Então, minha sugestão, se você não fez isso até agora, pega uma caneta, um papel, volta o vídeo até o comecinho, e escreve, comece a escrever, faz o seu Canvas agora, escreve. Nesse ponto é importantíssimo você pegar uma caneta, um papel, e escrever esses segmentos de clientes que você potencialmente vai atender. Por que eu falo potencialmente? Porque você tem que validar, você tem que ver se tem solução, se tem produto para isso, pesquisar. Mas pelo menos escreva quais são os segmentos que possivelmente eu consigo atender. Entendeu? Legal. Quando a gente sai de segmentos de clientes, a gente vai para canais. O que significa canais? Qual é a forma que os seus produtos vão chegar até o seu cliente? De que maneira? Canais podem ser operados pelo dono do negócio, são os canais particulares que podem ser operados por meio de parceiros. Em ambos os casos, eles podem ser diretos ou indiretos. Nossa, confuso. Olha só. Se eu tenho um produto digital, você está vendo essa aula através de uma plataforma. Então, eu estou te entregando essa aula através de uma plataforma. Esse é o canal. Se você compra um produto e chega através de um motoboy na sua casa, chegou através de um motoboy. Ou não, chegou através do correio, chegou através de uma transportadora. São canais de distribuição do seu produto ou serviço. Se eu presto um serviço como consultoria, meu canal de distribuição é a consultoria. Eu chego até lá fisicamente ou presto meu serviço de alguma forma. O canal, muitas vezes, o canal ele é mais importante do que o produto. O canal ele é mais importante até do que o negócio, porque você começa a conectar as pontas, você consegue abrir um diálogo com o seu cliente. O canal ele é mais importante do que até o seu próprio negócio. Você, através desse canal, você tem a possibilidade de escoar mais produtos até para o seu cliente. Então, perceba bem o canal. Entenda bem como que é o canal. Quanto mais curto o caminho até o cliente, melhor. Tem muitas coisas que ela tem que fazer passar por vários processos, muitas empresas de segmentos diferentes, até chegar ao cliente final. Quanto mais você conseguir encurtar isso, melhor, mais eficiente, mais rápido, mais proximidade com quem está na ponta, com quem utiliza, com o cliente você vai ter. Então pense, o que você vai fazer? Qual é o produto ou serviço? E que canal que você vai usar para fazer isso? Para entregar o seu produto ou serviço. Aqui outro ponto importante, relacionamento com clientes. De que maneira? Você vai definir o seu relacionamento com seus clientes. De como que você vai se comunicar com eles? Como eu farei para conquistar, manter uma boa relação com os meus clientes, ampliar vendas e para que eles não me troquem por outro. Tem hoje, a gente está no mundo online, onde eu tenho uma possibilidade de me relacionar com o meu cliente de diversas formas. Eu posso fazer isso pelo Instagram, posso fazer pelo WhatsApp, posso fazer pelo Facebook, criar comunidade, criar Telegram, fazer pelo site. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí eu te falo, qual o canal que você vai escolher para se comunicar, para se relacionar com o seu cliente? Veja que ponto importante. Ele fala o seguinte, como eu falei para conquistar. Quando eu falo conquistar, eu vou fazer uma aula sobre marketing digital. Mas, para te dar uma introdução sobre isso. Hoje, tem muitas ferramentas que você pode usar para conquistar novos clientes. Uma campanha patrocinada, uma ferramenta de captação de leads, diversas coisas. Então, como você vai fazer para conquistar? Ah, mas meu negócio é venda direta. Tudo bem, eu vou fazer então um relacionamento através de onde? WhatsApp,
Ligação fria? De que maneira que eu vou fazer isso? Não, eu preciso fazer visita. Legal. Essa é uma forma que você vai usar para se relacionar com o seu cliente. Então, entenda, qual é a forma que você vai usar para se relacionar? Manter, né? Conquistar, né? Manter. Lembra que manter, o cliente ele quer se sentir atendido a todo momento. Então, o cliente compra uma vez de você, ele pode comprar mais, só que você tem que conversar com ele. Eu faço um produto, eu vendo uma coisa que o cara vai comprar uma vez, a outra só daqui 2, 3 anos. Tudo bem, mas mantenha essa relação de comunicação com ele. Isso é importante para ele se sentir atendido, para que você possa manter, para quando ele sentir uma necessidade, ele não vai te trocar para uma outra empresa que a atendeu de uma maneira melhor, mais rápida, mais eficiente. Então, entenda, qual é o segmento? Agora, a gente já fizemos a caixinha vermelha, já fizemos as caixinhas verdes, agora a gente vai para a caixinha amarela. Quanto e como eu vou receber? Por quê? A gente está pensando em solução, estamos pensando em problemas, em dores, muito legal. Mas como que vai entrar dinheiro na minha empresa? Quais são as fontes de receita da minha empresa? E olha que ponto importante, quando você fala de fonte de receita, às vezes você não está observando alguns pontos que são muito importantes. Às vezes o seu negócio tem possibilidade de você ganhar muito mais e você não está explorando essas oportunidades. É o que a gente chama de deixar dinheiro na mesa. Você vai definir como que faz as entradas. Então, vamos lá. Aqui tem alguns exemplos. Vai servir para te ajudar nisso. Vendas diretas. É a relação que se dá diretamente com o cliente, ou seja, vou vender diretamente para ele. Comércio, varejista e e-commerce. Pagamento pelo uso. Dá direito ao usuário de um uso exclusivo de um produto ou serviço, pode ser exclusivo, compartilhado, hoje já tem uma mudança nesse sentido, por um serviço por tempo determinado. Ou seja, hotéis, locação de automóveis, jogos online, tem várias coisas hoje. Assinatura. Então, você pode ter um negócio que é por assinatura. Eu tenho uma recorrência e ele acessa ali uma comunidade, enfim. Aluguel. Eu posso alugar, assim como a gente tem hoje, aluguel de equipamentos de setup, por exemplo, para home office, aluguel de carro, aluguel de casa, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer alocação também. Licenciamento. Dependendo do tipo de produto ou serviço, você pode licenciar alguém. Você pode oferecer um produto, uma plataforma, licenciar, colocar o nome do seu cliente, ele vai te pagar pela customização e pelos sistemas. Comissões. Então, você pode fazer um negócio que baseado em venda por comissão. Você tem parceiros, afiliados, e você vai trabalhar dessa forma, oferecendo comissionamento para quem vende os seus produtos. E anúncios. Pode ser que você tenha um canal de comunicação e vá viver de anúncios, publicações, parcerias. Quais são as fontes de receita que você até agora pensou e quais que você não tinha pensado? Porque às vezes você está olhando isso, mas não tinha pensado que você poderia fazer um anúncio, você poderia trabalhar com uma comissão e continuar vendendo o teu produto, o teu serviço, continuar agregando valor. Então, pare e pense agora e anota aí no seu papel. Quais são as fontes de receita que você vai ter? Como que vai entrar dinheiro na sua empresa? Agora, a gente vai para uma área mais operacional. É a área de como fazer isso. Então, aqui a gente tem 3 caixinhas, vamos falar cada uma delas. Recursos principais. Veja que para cada coisa que eu tenho que fazer, eu vou depender de um recurso. Esses recursos principais são importantíssimos para a realização da tarefa. É a mesma coisa de eu abrir um restaurante e não ter prato, não ter garfo, não ter colher. São recursos principais importantes para você conseguir entregar o alimento. Então, vamos lá. Recursos do tipo físico, ou seja, máquina, mobiliário, que nem eu falei, prato, garfo, faca, essas coisas. Intelectuais. Qual é o tipo de pessoa específica que você tem que ter no seu negócio? Qual é o conhecimento que você tem que ter? O profissional que você tem que ter para conseguir entregar o que você está se propondo? Humanos. Além do design mental da pessoa, qual é o pessoal não especializado, por exemplo, ou especializado que você precisa para ter lá? Além de um designer, jornalista, como os recursos intelectuais, eu preciso também de gente para poder pagar conta, para poder gerenciar essas pessoas, para poder captar novos clientes, para fazer as coisas administrativas, RH. Eu preciso dessas coisas. Quais são as coisas que você precisa ter no seu negócio? Entenda que quando você está começando, talvez você não tenha dinheiro para tudo, então você pode usar
parte de tempo de outras empresas, automatizando o seu processo. Você não precisa ter todo o funcionário dentro do teu negócio no começo. Depois você vai crescendo, você toma a decisão se você vale a pena internalizar ou deixar terceirizado. Mas quando você está pensando em recursos principais, pode ser que você está usando o recurso de um parceiro, mas que ele não vai deixar de ser principal, só por ser terceirizado. Entendeu? Financeiro. Tem negócios que dependem de dinheiro para poder rodar. Tem outros que você começa com pouco investimento, mas tem negócio que começa com muito. Todo negócio precisa de dinheiro para rodar. Uns menos, outros mais. Mas veja que quanto é o dinheiro, o recurso que você precisa para o seu negócio rodar? Esse é o grande problema das empresas que falham no inicial, é justamente por isso. Não tem fluxo de caixa. Acabou não começando o seu negócio sem ter um fluxo, sem ter dinheiro no caixa para pagar as contas principais até o seu ciclo de pagamento acontecer. Ou seja, eu vendo um negócio a prazo, eu compro um produto hoje, pago em 3 parcelas e eu vendo ele em 10 vezes sem juros no cartão. Quando que essa conta vai fechar? Quando você tiver volume de dinheiro até o ponto que quando esse cliente pagar a 10ª parcela, você tem dinheiro para viver até lá. Porque tem muito negócio que para antes das primeiras parcelas serem vencidas. Por quê? Porque ele pagou o dinheiro para o fornecedor e não recebeu do cliente. Então veja que dinheiro como recurso principal é importantíssimo você ver análise do seu fluxo de caixa, das suas contas, do tempo de pagamento, do ciclo de pagamento do teu cliente. Entenda bem essas coisas. Atividades principais. O que significa isso? Você tem recursos, mas algumas coisas que são atividades que eu posso trocar aqui por processos, tudo que tem que acontecer para você conseguir entregar o que você está se propondo. De que maneira? Por exemplo, produção. A principal atividade do negócio é produzir alguma coisa, ou seja, roupa, comida. Então, a atividade de cozinhar, de produzir a roupa é a atividade principal. Ela não pode parar. Então, você tem que olhar para ela de que maneira que eu posso minimizar qualquer problema para que essa atividade continue acontecendo sempre. Outra coisa, resolução de problemas. Então, tem algumas atividades que você tem que dar foco para resolver esses problemas. Plataforma. Quando o negócio cria a solução para hospedar atividades de cliente, como, por exemplo, soluções de negócios de internet, de Mercado Livre, UOL, são plataformas que eu vou agregar outros clientes ali dentro desse negócio. Redes, tem um tipo de atividade que é rede, provimento de acesso à comunicação, pequenos provedores de internet LAN house. Qual é a atividade deles? Eles estão provendo, né? Eles estão entregando. Essa é a atividade, é entregar aquela rede na ponta. Da mesma forma que a atividade da plataforma é conectar vocês naquela ferramenta. A atividade de resolução de problemas, conserto, manutenção, ou seja, a sua atividade principal é resolver o problema dos outros. Como é que você pode fazer para isso nunca parar de funcionar? Então, entenda, escreva aí. Quais são as atividades principais do seu negócio? Você já pensou no seu negócio? Pensou em para quem você vai vender? Qual é o diferencial? Qual é o ganho? Quais as dores? Olha que a gente já avançou bem aqui na nossa aula. Então, veja, quais são as atividades principais que você vai precisar exercer, que não pode parar de jeito nenhum. Outra coisa, parcerias principais. Por quê? Muitas coisas você consegue fazer da sua empresa, mas tem coisas que você precisa e depende de outras empresas. Quem são e quais são os parceiros principais do seu negócio? Vou ler os exemplos para você aqui. Otimização e economia de escala. Então, definição dos tipos. Essa está na relação com fornecedores que pode suprir ou facilitar atividades ou recursos de um negócio. Ou seja, eu vou vender via e-commerce, mas eu tenho uma transportadora que vai otimizar isso aí para mim. Ela vai colocar tudo junto, eu vou pagar um frete pequenininho e ela vai colocar com outras empresas. Opa, por que não, né? Aqui o exemplo que ele dá o fornecedor coloca equipamentos como, no caso, sorvetes. O fornecedor oferece descontos progressivos pela quantidade de produtos vendidos, ganhando em escala. Se você comprar mais, eu consigo te entregar mais barato e você vai ficar com um preço mais competitivo. Redução de risco e incerteza. Quando outras empresas integram soluções para diminuir o risco e erros e dar mais segurança. Então, por exemplo, tem negócios que, para ele acontecer, precisa de um seguro envolvido para que aquele negócio aconteça. Terceirização, serviços e infraestrutura. Tem negócios que dependem de processos terceirizados.
produção de partes do produto ou uma parte do serviço necessário agregado ao negócio, ou seja, eu entendo o que é core, o que é cerne, mas eu posso ter parceiros que vão montando isso para mim, que vai ajudando a produzir esse negócio. E aí eu te pergunto, dentro do teu negócio, do teu segmento, daquilo que você está se propondo a criar, quais são as parcerias principais que você vai precisar fazer a partir de agora? Quais são os fornecedores que você vai ligar e falar assim, você é meu fornecedor principal, eu quero ter uma parceria forte com você, como é que a gente vai fazer? Você não pode me deixar na mão, eu tenho que ter um contrato contigo, como é que a gente faz? Então entenda que isso é importante e você precisa definir quem são os seus parceiros principais, tá legal? E aí a gente está chegando na última caixinha, que é quanto vou gastar. Por quê? Pensamos em dor, pensamos em problemas, pensamos em produtos para o cliente, que tipo de cliente, qual a atividade principal, legal, muito bacana. Pensamos até como é que vai ganhar dinheiro, como é que o dinheiro vai entrar. Mas a gente tem que pensar na estrutura de custo. Por quê? Se não tiver equilibrado, as duas caixinhas amarelas ali, se elas não tiverem equilibrada, essa caixinha da estrutura de custo e a outra caixinha que a gente viu na estrutura de ganhos, se não tiver equilibrado, você vai fechar, você vai falir, quem sabe até assumir dívidas por conta disso. Então assim, veja só, estrutura de custos. Veja bem as suas parcerias, as atividades, os recursos e o que você quer entregar. O que você quer entregar para o seu cliente, ele depende exclusivamente de alguma atividade, que vai depender de ser exercida por alguém ou alguma máquina. Quanto custa esse alguém? Quanto custa essa máquina? Outra, precisa de recursos principais. Precisa de computador, precisa de carro, precisa de, sei lá, helicóptero, avião, vou montar uma fazenda, precisa de avião para poder jogar alguma coisa, sei lá. Estou aqui jogando ideias ao ar. Mas olha o teu negócio. As atividades que você exerce e precisa exercer, ela depende de alguém. Quanto custa isso? Quanto custam os recursos? Essas parcerias principais, elas custam alguma coisa? Como assim parceria custa? Dependendo, um dos exemplos que foi dado é que você pode comprar em escala. Então, tem parceria que ela vai funcionar, mas se você conseguir comprar um certo volume, vender um certo volume, isso custa. Como é que você coloca isso em uma estrutura de custos? Você tem que pensar se vai valer a pena. Então, analisa parceria, estrutura, atividade, recurso, analisa a estrutura e vê o quanto isso custa para você. Coloca no papel, anota tudo que tem de custo, pesquisa, eu vou contratar alguém. Então, pesquisa as leis trabalhistas, os sindicatos, quanto custa, quais são os riscos, para que você possa ter uma estrutura de custos detalhada, ou pelo menos mais próxima do teu negócio. Antes de você entrar para o seu planejamento, fazer o seu negócio, começar o seu negócio, faça um canvas desse e você começa já com um direcionamento muito melhor. Aqui dentro da estrutura de custos, tem alguns exemplos. Então, foque em custos reduzidos, ou seja, quando são eliminados os recursos e serviços para gastar menos, e na maioria das vezes vender mais barato. Então, dentro da sua estrutura de custo, qual a estrutura, o tipo que você vai querer adotar? Foco no valor, você não está pensando no custo, você precisa agregar experiência. Foco em custos fixos, no caso, fábricas em geral e clínicas, ele tem que ter uma linearidade para ele conseguir ter previsão daquilo que ele vai fazer. Foco na escala de vendas, então, o custo do produto é alto e requer que se venda muito para obter lucro. Cosmético, alimento, produto de limpeza, toda a parte de alimentação tem margem baixa, mas para você ter lucro nisso, você tem que vender muito. Foco em clientes grandes, depende da sua estrutura de custo, as pessoas que atendem são dependem de serviços intelectuais diferentes, às vezes de uma capacitação diferente para poder atender o cliente grande, às vezes um deslocamento diferente. Então, entenda que tudo isso tem custo que está envolvido nesse negócio. Foco em diversidade de produtos. Olha aqui, grande quantidade de produtos e serviços para somar os ganhos. Mercado, supermercado, lojas de departamento. O mercado não vende uma coisa só, ele vai somando os ganhos em tudo que ele vende. Esse é o modelo de negócio deles. Então, qual é a estrutura de custo do teu negócio? Você já parou? Parou? Escreveu? Escreve, anota. Você está quase chegando no final do seu canvas. Qual é a minha sugestão agora? Coloca isso tudo numa folha de papel, baixa o canvas da internet. Se você não tem, me pede. Me segue aqui no perfil, fala, Luiz, eu queria um modelo do Canva, você manda para mim? Eu te mando. Ele é gratuito, você pode pegar pelo Sebrae também.
Coloca numa folha de papel, escreve. O seu negócio que está na sua cabeça, ele vai primeiro para o papel e depois ele vira realidade. Entenda que aquilo que está na sua cabeça, você consegue imprimir na sua vida real, mas parte da tarefa de você escrever, da ação, de você colocar isso à frente. Antes de você sair fazendo as coisas aí como se parecendo um boi doido, calma, faz um planejamento desse. Vai te ajudar e muito a salvar o seu negócio. A pelo menos você saber para onde você está indo antes de começar. Ah, Luiz, mas eu já comecei o meu negócio. Então, faz e adapta a sua rota. Porque você vai ter um panorama muito melhor sobre como que é o teu negócio, de que maneira que você está, para onde você está indo. Tá legal? Essa é a aula de Business Model Canvas. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Eu espero que você tenha aprendido com essa aula de verdade. Se você aprendeu alguma coisa aqui, curtiu, entra no meu Instagram, manda um direct para mim falando: Luiz, assisti sua aula, foi muito legal, gostei. Se tem alguma sugestão, quer melhorar alguma coisa, também fala comigo. Entra aí no meu Instagram, vamos trocar uma ideia. Eu quero te ajudar a criar um negócio com muito mais foco, com produtividade e equilíbrio na sua vida. Essa é a minha missão. Eu espero que você tenha entendido e colocado a sua missão à frente a partir desse Business Model Canvas. Obrigado e até uma próxima aula.